que é uma pergunta, não sei se tem a ver com o seu TCC, que você acha sobre isso. Se você tem algum dado, alguma informação sobre isso, ou sobre sua própria experiência pessoal em relação a isso. Ela pergunta qual o impacto da contação para as crianças que estão à margem da sociedade. Um beijo para a Janaína. A gente contou história juntos, né? Juntas. Então, beijão, Janaína. Saudades dos nossos momentos de Bíblia Encanta. Então, o impacto da contação para as crianças que estão à margem da sociedade. Uma coisa que me vem à cabeça, quando a gente fala em impacto, são lugares que eu fui. Acho que a Janaína também estava comigo. E a gente dizia assim, vou contar aqui Branca de Neve. E as crianças nunca ouvi. Aí eu parava assim, sabe, e pensava, meu Deus, os contos clássicos, né? Clássicos. As crianças não conheciam, porque estavam, né, numa vulnerabilidade social. E, assim, isso era... Você entendia o propósito, né, de estar ali, né? Uma criança não conhece Branca de Neve, né? Histórias, assim, que eu cansei de escutar na infância. Cansei não, viu, minha gente, que essa palavra é muito... Cansei não, gostava. Mas, assim, histórias que eram totalmente popularizadas, mas que elas podem não ter tido acesso justamente pela questão da vulnerabilidade, pela falta de preocupação de atenção com a educação da criança, com a falta de atenção ao desenvolvimento da leitura dela, né? Isso é impactante. A gente entende, então, quando está assim, presente numa situação dessa, da importância de estar ali levando os contos clássicos para as crianças. E, além disso, já puxando aí para a questão dos menores infratores, que são adolescentes, crianças também que estão na margem da sociedade, a gente voltou. Voltou. Então, com a questão dos adolescentes que estão na margem da sociedade e estão em reclusão, né, a gente percebia, eu vou usar como exemplo a obra dos Miseráveis, que a gente utilizou lá na unidade de internação. E Os Miseráveis, eu acho que muita gente conhece, uma obra clássica, que fala sobre o Jean Valjean, que é um ex-presidiário, que retornou à vida e ficou muito bem financeiramente e ajudou as pessoas e foi uma pessoa incrível, a sua história é incrível. E assim, quando eu contei essa história para a criança, que tem uma parte que diz que o Jean Valjean era pequeno, tinha um cesto de pães, e quando o Jean Valjean rouba, tem 5 pães no cesto, e o Jean Valjean rouba um daqueles pães, né? Então, assim, quando eu estava contando essa história, um dos adolescentes teve uma reação. A reação do adolescente foi, oxe, ele pegou só um pão, né? Assim, a gente vai sentindo o impacto da questão de mundo do adolescente, como é diferente, né, do comum, e a realidade deles, né, o sofrimento que eles passaram é diferente, né, a fome que alguns passaram, problemas na estrutura familiar, e quando a gente leva a contação de histórias, a gente está dando a oportunidade de desenvolver algum conhecimento sobre alguma temática, desenvolver um pouco do vocabulário dele, que alguns não conhecem as palavras e começam a conhecer naquele momento. Eles se sentem compartilhados, né, como alguns eu acredito que se sentiram compartilhados pela história do Jean Valjean, né, porque o Jean Valjean, graças a Deus, é uma história de superação, né, que eu achei muito interessante utilizar essa história lá. E também trazer, né, uma vontade, assim, né, deles lerem. E eu ia ler essa parte aqui do livro, peço licença, do Rubem Alves, que é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Maravilhoso esse livro. E o Rubem Alves diz assim, se eu fosse ensinar uma criança a arte da leitura, eu não começaria com as letras e as sílabas.
simplesmente leria as histórias mais fascinantes que a fariam entrar no mundo encantado da fantasia. Aí então, com inveja dos meus poderes mágicos, ela desejaria que eu lhe ensinasse o segredo que transforma letras e sílabas em histórias. Então, eu acho que esse é, assim, o ponto, né? Espero ter respondido. Obrigada. Respondeu sim. Inclusive, muito interessante essa sua colocação aí do Rubem Alves, porque me lembrou até da minha própria experiência, né? Porque como eu comecei a aprender a ler, né? Porque eu tinha o meu irmão mais velho, que ele já lia, já ia para a escola, e aí meu pai comprava as revistinhas lá da Turma da Mônica, e eu ficava doido para entender, né, também, porque ele começava a ler, ele ia para mim, aí eu sempre ficava na dependência dele para entender as histórias. Então, isso foi uma coisa que me motivou a querer aprender a ler, foi conseguir entender, poder decifrar o que acontecia ali na historinha.